Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes pela suspensão da rede social X do empresário Elon Musk. 6 reféns foram executados pelo Hamas em Gaza e o primeiro-ministro de Israel pediu perdão para os israelenses por não ter conseguido trazê-los de volta vivos. O avião presidencial de Nicolás Maduro foi apreendido pelos Estados Unidos. A apreensão se deu por conta da violação de sanções à Venezuela. O Ministério Público venezuelano pede a prisão do candidato da oposição nas eleições presidenciais Edmundo Gonzalez e a justiça aceita. Uma aeronave experimental caiu no Mato Grosso do Sul e matou o piloto e o passageiro após pegar fogo. Casos da doença Mpox aumentam no país. Rio de Janeiro e São Paulo têm registrado as maiores ocorrências do vírus e somente em agosto 7 novos casos foram relatados. Brasileiros lutam contra a insônia e dobraram as buscas por medicamentos para dormir, o que pode causar dependência química e efeitos colaterais. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve hoje, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o X no Brasil. Nos votos, os ministros destacaram descumprimento de decisões e necessidade de regulamentação de redes sociais no país. O julgamento foi feito em plenário virtual e, em tese, só termina às 11h59 da noite desta segunda-feira. Ou seja, os ministros ainda podem mudar os votos, mas é bastante raro que isso aconteça. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça de bloquear perfis com conteúdo antidemocrático ou criminoso, pague multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique um representante legal no país. Os ministros também seguiram o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada multa de R$50 mil para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como o uso de VPN. A multa foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, mas esse pedido ainda não foi analisado. Votaram pela manutenção da determinação do ministro Alexandre de Moraes para manter a rede social suspensa no Brasil, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Juntos, eles e Moraes formam a primeira turma do STF. O primeiro a votar, Flávio Dino, fez críticas ao fato do X ter se recusado a cumprir decisões do STF. Para o ministro, a parte que descumpre dolosamente a decisão do Poder Judiciário parece considerar-se acima do império da lei. Em referência indireta ao dono do X, o empresário Elon Musk, Dino também disse que o poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição. Disse ainda que não existe liberdade sem regulação e afirmou que os termos de uso das redes sociais não podem estar acima da Constituição e das leis. Já Luiz Fux avaliou que a suspensão do X é válida, desde que não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas pela ordem constitucionais, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral, afirmou. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre o assunto. Segundo ele, a decisão da primeira turma do STF representa que a Corte exige de Elon Musk a mesma postura que demanda de qualquer empresário. Padilha disse ainda ter certeza absoluta de que o X cumpre a legislação de outros países e que, por isso, não haveria motivo de não seguir as regras brasileiras. Tem que ver a situação respeitando o papel da Suprema Corte, daquele poder, respeitando uma decisão do poder. Isso faz parte da democracia, da república, você respeitar as decisões entre os poderes. E acreditamos que se mostra claramente uma maioria no Supremo Tribunal Federal de exigir a este e a qualquer empresário que, caso queira ter atividade econômica no país, cumpra a Constituição e as leis brasileiras. Tenho certeza absoluta
que ele só pode operar em outros países cumprindo as leis de outros países. O Brasil não é uma terra sem lei. O Brasil não é uma terra sem lei. Quer ter atividade empresarial no Brasil? Cumpra as leis brasileiras. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adiantou que a Starlink de Elon Musk pode perder a autorização para prestar serviço no Brasil, caso se confirme que a empresa esteja descumprindo a decisão de Moraes. No domingo, a empresa, que tem 225 mil usuários no Brasil, comunicou à agência reguladora que não cumpriria a determinação até que as contas da empresa, bloqueadas também por decisão do ministro, fossem desbloqueadas pela Justiça. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu perdão para os israelenses pelos ataques de 7 de outubro de 2023. O pedido de perdão veio um dia após a população realizar uma série de manifestações pelo país. Pressionado pelos protestos, Benjamin Netanyahu convocou uma entrevista coletiva em meio a uma greve geral, organizada pela principal central sindical do país. O objetivo era exigir um cessar-fogo que garanta a libertação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, desde os ataques de 7 de outubro de 2023, no sul israelense. Netanyahu disse às famílias: "Estou pedindo perdão a vocês por não termos conseguido trazê-los de volta vivos. Estivemos muito perto, mas não conseguimos", declarou o primeiro-ministro, prometendo também uma forte reação contra o Hamas. Segundo Netanyahu, combatentes do Hamas executaram os 6 reféns cujos corpos foram encontrados na véspera em um túnel na faixa de Gaza e levados para Israel com um tiro na nuca. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou Netanyahu de não estar fazendo o suficiente para chegar a um acordo sobre a libertação dos reféns. O primeiro-ministro israelense, por sua vez, insistiu durante a coletiva de que ninguém está mais comprometido com isso do que ele, chamando de vergonhosas as críticas à sua abordagem de um acordo de cessar-fogo. Abu Obeid, porta-voz das brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, disse nesta segunda-feira que os reféns mantidos na faixa de Gaza voltarão em caixões se Israel mantiver sua pressão militar. Segundo ele, o grupo emitiu novas instruções para seus agentes sobre como lidar com os reféns se as forças israelenses se aproximarem dos locais de detenção. A busca incessante de Benjamin Netanyahu para libertar os prisioneiros por meio de pressão militar, em vez de chegar a um acordo, significa que eles voltarão para suas famílias em caixões, declarou Obeid, reiterando a culpa de Israel pela morte dos reféns. Alguns milhares de manifestantes se reuniram em frente à residência de Netanyahu nesta segunda-feira, muitos segurando bandeiras amarelas que simbolizam a luta pela libertação dos reféns. Segundo relatos do jornal americano New York Times, o grupo conseguiu romper a primeira linha policial que protegia o local e avançou em direção ao apartamento da família do primeiro-ministro, carregando caixões que simbolizam os 6 reféns mortos encontrados recentemente em Gaza. O clima de revolta é maior do que nas últimas semanas e até mesmo no domingo, quando dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas de cidades israelenses para reivindicar que o governo aceite imediatamente um acordo para a libertação dos reféns retidos na faixa de Gaza. A Rússia lançou uma nova ofensiva contra a capital da Ucrânia nesta segunda-feira. Durante a manhã, Kiev sofreu uma série de ataques aéreos coordenado por Moscou. As autoridades ucranianas disseram que destruíram mais de 20 mísseis e um drone que tinham como alvo Kiev. Imagens mostram explosões na cidade. Moradores foram orientados a procurar abrigos antibombas, como estações de metrô. Pelo menos 2 adultos ficaram feridos. Um deles se machucou após cair em escombros no distrito de Shevchenkivsky. 4 veículos foram incendiados durante a queda de escombros. Na noite de domingo, um centro de assistência social infantil e um orfanato foram atingidos por um míssil russo em Sumy, nordeste do país. Segundo as autoridades locais, 13 pessoas ficaram feridas, incluindo 4 menores de idade. Alertas de ataque aéreo soaram em toda a Ucrânia por quase 2 horas antes de a Força Aérea declarar o céu limpo. A vizinha Polônia, membro da OTAN, ativou aeronaves polonesas e aliadas para manter seu espaço aéreo seguro
durante os ataques. O amplo bombardeio, uma semana depois de a Rússia ter desencadeado o seu maior ataque aéreo à Ucrânia, desde o início da guerra em grande escala, no início de 2022, coincidiu como volta às aulas de muitas crianças. A Rússia considera a candidata presidencial do Partido Democrata nos Estados Unidos, Kamala Harris, uma adversária mais previsível em comparação ao republicano Donald Trump. Essa declaração foi feita pelo porta-voz do presidente Putin e destacou que, independentemente de quem seja o candidato, as relações entre Moscou e Washington não apresentam perspectivas de melhora. Em uma entrevista a Pavel Zarubin, um repórter de TV com acesso privilegiado a Kremlin destacou com desdenho a declaração de Trump de que ele poderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas se os eleitores norte-americanos o devolvessem à Casa Branca. E ainda destacou que as relações bilaterais entre os Estados Unidos e Rússia estavam em um ponto historicamente baixo, sem nenhuma perspectiva no momento de colocá-las em um caminho para a recuperação. Antes de Joe Biden anunciar sua retirada da eleição de novembro e dar seu apoio a Harris, o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou preferia Biden a Trump, descrevendo o primeiro como um político experiente do tipo velha guarda. A candidata Kamala Harris mantém uma liderança estreita sobre o ex-presidente Donald Trump e uma nova pesquisa nacional da ABC News, com números quase idênticos à de uma pesquisa da pré-convenção da ABC Washington Post. No geral, Harris supera Trump por 50% a 46%. Entre outros eleitores registrados, quase o mesmo que a disputa de 49% a 45% que a pesquisa encontrou no início de agosto. Os resultados sugerem uma liderança ligeiramente maior para Harris entre os eleitores prováveis. A pesquisa ABC News foi conduzida online dos dias 23 a 27 de agosto de 2024, em inglês e espanhol. E veja a seguir, uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil no início deste mês de setembro. E nos últimos anos, essas ondas têm ficado mais intensas. E veja também, o mês de agosto fechou com 68 mil focos de incêndios, o número mais que dobrou em comparação com o ano passado. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manteve a validade de júri e determinou a prisão imediata de 4 réus envolvidos no incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 pessoas mortas e outras 636 feridas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. A decisão foi publicada pelo ministro nesta segunda-feira. O parecer atende ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, feito em maio deste ano. Na ocasião, a PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal que as condenações dos 4 réus do incêndio na Boate Kiss fossem restabelecidas. O primeiro julgamento foi realizado em 2021, mas anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o júri condenou os envolvidos. Em agosto de 2022, as penas foram suspensas. Na época, a Justiça entendeu que foram registradas irregularidades na condução do processo. Chuva, vento e até geada. De acordo com a Defesa Civil Catarinense, o próximo trimestre será de chuvas frequentes e até geadas atípicas. Ainda sobre o efeito do Laninha, a Defesa Civil de Santa Catarina lançou um alerta climático a ser seguido pelos próximos 3 meses. Com a entrada da primavera no hemisfério sul, setembro, outubro e novembro trazem consigo mudanças significativas no clima no estado, como ocorrências de chuvas mais frequentes, além da possibilidade de temporais e ventos fortes comuns para a época do ano. A primavera é conhecida pelo aumento dos volumes de chuva em comparação ao inverno. De acordo com a Central de Monitoramento da Defesa Civil,
Durante os meses de setembro, espera-se que as precipitações variem entre 150 e 250 milímetros em grande parte do estado, com exceção das áreas litorâneas e Grande Florianópolis, onde o volume deve ser mais baixo, entre 100 e 150 milímetros. Além disso, temporais típicos de primavera são esperados, especialmente no final das tardes e início das noites. Esses eventos podem sim provocar ventos fortes, quedas de granizo, alagamentos e enxurradas em áreas vulneráveis. Mesmo com a tendência do aumento gradual nas temperaturas, a entrada de massas de ar frio ainda é comum no início da primavera, especialmente em setembro. Essas massas de ar podem trazer quedas significativas nas temperaturas, favorecendo a formação de geadas e ocorrências de dias com grandes amplitudes térmicas, frio pela manhã e temperaturas mais amenas no final da tarde. E uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil no início deste mês de setembro. De acordo com meteorologistas, a previsão é que ela seja mais intensa do que as duas ondas de calor registradas no começo do ano. Embora o tempo quente seja comum nesta época do ano, na maioria dos estados brasileiros, nos últimos anos, as ondas de calor têm ficado mais intensas, longas e chegado mais cedo, o que é o caso deste ano. Com a chegada adiantada da massa de ar quente, os modelos meteorológicos indicaram que o período de calor em 2024 será maior. A tendência é que as ondas de calor sejam mais frequentes, o que pode ocasionar em mais um mês com recordes de temperaturas. O clima quente e seco também gera preocupação em especialistas com o risco de queimadas. Historicamente, setembro é mês marcado por uma estação seca no centro do país, com um nível baixo de chuvas, o que deixa a vegetação exposta a focos de incêndio. Apesar do calor intenso, meteorologistas apontaram também a chegada de uma frente fria a partir do dia 19 deste mês. O número de dias frios será menor, mas o Metsul prevê aumento de temperaturas severas no sul do Brasil, causadas pelo encontro de massas de ar frio e quente. A 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade, a COP16, será realizada em outubro e novembro deste ano na cidade de Cali, na Colômbia. E os países têm como meta encontrar soluções para os problemas climáticos que o planeta enfrenta. A Conferência das Partes, a COP16, sobre mudanças climáticas, tem como tema Paz com a Natureza. 193 países e 5 territórios participam da COP16, entre eles o Brasil, para discutir políticas globais em prol da biodiversidade, com 4 objetivos a longo prazo até 2050 e 23 metas até 2030. Dentre as metas, a ONU destaca 30% de conservação dos ambientes terrestres, costeiros e oceanos e áreas restauradas. Além disso, a diminuição do impacto das mudanças climáticas na biodiversidade e também um aumento de 200 bilhões de dólares nos fluxos financeiros internacionais de todas as fontes para os países em desenvolvimento. Já as metas para o marco até 2050 incluem o compartilhamento dos benefícios à natureza de forma justa, incluindo as comunidades indígenas, e o acesso à tecnologia de forma a alcançar os países mais pobres. Os países participantes devem representar atualizações de suas estratégias e planos de ação para a biodiversidade e definir um roteiro de planos específicos. Países como a Espanha, China, Japão, Luxemburgo, França e Hungria já enviaram as suas atualizações para a conferência. Já a preparação do Brasil acontece em Brasília, com oficinas através de ONGs que restauram áreas degradadas da Mata Atlântica. O diálogo sobre as metas brasileiras resultou num documento enviado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para compor o documento de preparação para a COP16. A COP 2030 está prevista para novembro em 2025 em Belém, na capital paraense, e será a primeira vez que a Amazônia, bioma essencial para combater a mudança do clima, sediará esse evento. O mês de agosto foi o pior no Brasil desde 2010 em relação às queimadas. O mês fechou com 68 mil focos de incêndios, um número
mas que dobrou na comparação com o ano passado. A Amazônia e o Cerrado foram os biomas mais afetados. De acordo com um levantamento feito pelo Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil registrou 68.635 focos de queimadas apenas em agosto. A taxa também mais que dobrou na comparação com o ano passado, quando o país teve 28.056 focos no mesmo período. Apesar da temporada de incêndios ser mais forte na Amazônia entre os meses de junho e outubro, no verão amazônico, parte da floresta é queimada ao longo do ano inteiro por fazendeiros e garimpeiros. E toda essa fumaça que cobre a floresta viaja milhares de quilômetros, prejudicando também a qualidade do ar. Desde a série histórica, em 1998, esse já é considerado o quinto pior mês no número total de focos de queimadas no país. Enquanto isso, o número mais baixo de focos de queimada registrado pelo INPE foi em 2013, com 21 mil focos. Somente em agosto, a Amazônia teve um aumento de 120% de queimadas. Já no Cerrado, desde o dia 1º até o dia 31 de agosto, foram registrados mais de 18 mil focos em queimadas. O bioma também tem mostrado altas taxas de desmatamento desde o ano passado, com um aumento de 70%. A situação é alarmante e exige medidas urgentes para conter a destruição dos biomas. É necessário, portanto, mais ações de fiscalizações e políticas públicas para proteger a biodiversidade e os recursos naturais do país. E veja a seguir, por sanções à Venezuela, avião presidencial de Nicolás Maduro é apreendido pelos Estados Unidos. E você vai ver também, proposta orçamentária para 2025 tem 46 bilhões e 700 milhões de reais em receita. E o governo vai precisar desses recursos para equilibrar as contas públicas. China e Rússia têm impulsionado uma nova rodada de expansão do BRICS, que poderá aprofundar o viés anti-ocidente do bloco e que tem entre os candidatos latino-americanos Venezuela e Nicarágua, países vistos como problemáticos pelo governo Lula. O plano de Moscou e Pequim é anunciar na cúpula de Kazan, na Rússia, em outubro, um grupo de estados que se associariam como parceiros do BRICS. O status deve ser inferior ao de um membro pleno, mas a ideia é que indique um primeiro passo para a futura efetivação. De acordo com interlocutores, até 10 novos parceiros podem ser anunciados na cúpula. O Itamaraty é contrário à ampliação do BRICS, grupo originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2023, o governo brasileiro foi voto vencido e acabou sendo obrigado a aceitar a incorporação de mais 5 novos integrantes: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A Argentina também foi anunciada na ocasião como novo integrante, mas Javier Milei cancelou a entrada de seu país no agrupamento assim que chegou ao poder. Neste ano, a lista de candidatos a parceiros é vista como problemática pelo governo Lula, principalmente por incluir Venezuela e Nicarágua. Pequim e Moscou preparam a integração de ambas as ditaduras latino-americanas como parceiras na reunião de cúpula da entidade em Kazan. Embora Venezuela e Nicarágua não estejam na lista de adesão plena, a medida será suficiente para criar embaraços ao presidente Lula. E essa ação acontece de propósito, que leva em conta a voz diminuta do Brasil no bloco. É bem possível que o Itamaraty consiga convencer a Índia a somar-se ao veto brasileiro a essa iniciativa. A própria China pode recuar diante dos sinais emitidos por Lula de adesão do Brasil à nova Rota da Seda. Outra decisão controversa, sob o ponto de vista do interesse nacional. O Itamaraty considera barganhar a inclusão de países sem viés anti-americano, como alguns do Sudeste Asiático, pela exclusão de Venezuela e Nicarágua. Ilude-se também com a adesão da Colômbia, que nunca pleiteou acesso, como prêmio de consolação. A proposta orçamentária para 2025 tem 46 bilhões e 700 milhões de reais em receita, que dependem do Congresso. O governo vai precisar desses recursos
para alcançar a meta fiscal do ano, que é o equilíbrio das contas públicas. A ideia do governo é de que os 46,7 bilhões de reais sejam usados para fechar o buraco que faltava na PILOA, projeto de lei orçamentária, com resultado dentro da meta fiscal de déficit zero, mas já enfrentam resistências do setor privado e de parlamentares. Além do projeto de alta da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e do JCP, Juros sobre Capital Próprio das Empresas, o governo considerou na peça orçamentária a reoneração integral da folha de pagamento de 17 setores dos municípios no ano que vem. Embora o Senado já tenha aprovado o projeto de reoneração gradual, que mantém ali boa parte do benefício fiscal em 2025, a equipe econômica decidiu, após análise jurídica, não incluir o impacto das medidas compensatórias previstas no texto do relator e líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. A previsão incluída na PILOA foi de uma receita de 25,8 bilhões com medidas de compensação, que ficaram ali condicionadas à aprovação do projeto na Câmara dos Deputados. Se então medidas compensatórias não forem aprovadas no tamanho previsto pelo governo, a avaliação do próprio governo é de que fica valendo ali a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de volta então da contribuição previdenciária de 20%. A dependência então do Executivo em relação ao Congresso para aprovar as medidas de alta arrecadação acontecem no momento de crescimento da resistência dos parlamentares em aprovar mais medidas de alta de impostos, em meio também às negociações delicadas de uma nova regra para emendas parlamentares e da sucessão nas presidências da Câmara e também do Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, foi o primeiro ali a apresentar resistência no dia seguinte, então, da entrega do PILOA, Lira afirmou ser quase impossível passar o aumento da carga tributária. E as empresas e os bancos também sinalizam ali uma articulação para barrar esse aumento. O governo federal estima arrecadar neste ano 700 milhões de reais com a taxa das blusinhas. A previsão é do projeto de lei orçamentária anual para 2025. A medida de taxação foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República em junho deste ano. A medida faz parte do programa Remessa Conforme e determina a cobrança de imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50. Ainda não existe uma estimativa do quanto deve ser arrecadado no próximo ano. A cobrança da taxa das blusinhas começou a valer no mês passado. E o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos manteve o mercado norte-americano fechado, o que reduziu a liquidez nos negócios com moedas em todo o mundo. O Banco Central do Brasil promoveu leilão extra de swap cambial tradicional, ofertando um total de 14.700 contratos no valor de $735 milhões. Mesmo assim, o dólar encerrou a sessão desta segunda-feira em queda, após 5 altas seguidas. Ele fechou o dia cotado em R$ 5,62, 1 centavo a menos da sexta-feira passada. Já a Bolsa de Valores recuou nesta segunda-feira, 0,81% aos 134.906 pontos. O avião presidencial da Venezuela foi apreendido pelos Estados Unidos nesta segunda-feira. De acordo com o órgão americano, a apreensão se deu por conta da violação de sanções impostas pelos Estados Unidos e pelo Departamento de Comércio americano contra o governo de Nicolás Maduro. O Departamento de Justiça apreendeu a aeronave por ter sido comprada ilegalmente por meio de uma empresa fantasma e contrabandeada para fora dos Estados Unidos da América. A aeronave de Maduro é do modelo Salton Falcon 900EX, um avião produzido para o mercado corporativo. Há passagens documentadas do avião por São Vicente de Granadinas, Cuba e Brasil. Algumas destas viagens com Maduro a bordo. A apreensão do avião ocorre em meio à pressão internacional sobre Maduro por conta das eleições para presidente da Venezuela. A autoridade eleitoral e o Tribunal Supremo de Justiça do país deram a vitória a Nicolás Maduro, porém não houve a apresentação das atas eleitorais que comprovariam o resultado. Segundo autoridades dos Estados Unidos, a apreensão foi realizada em colaboração com a República Dominicana.
A aeronave parece estar registrada atualmente com o prefixo T7, usado como identificação da República de San Marino. Em agosto de 2019, os Estados Unidos proibiram transações com pessoas que tenham direta ou indiretamente agido para ou em nome do governo da Venezuela. Desde 2005, Washington impõe sanções a indivíduos e entidades da Venezuela. As proibições são para aqueles que se envolveram em ações criminosas, antidemocráticas ou corruptas, segundo um documento do Congresso americano. O governo da Venezuela ainda não se manifestou sobre a apreensão da aeronave. A Justiça da Venezuela acatou um pedido do Ministério Público para emitir um mandado de prisão contra o opositor de Maduro, Edmundo González, que concorreu à eleição presidencial em 28 de julho. O documento expedido pela Justiça foi compartilhado pelo MP nesta segunda-feira. A solicitação é uma investigação que apura quem é o responsável pelo Resultados com VZLA, que publicou as supostas atas da eleição presidencial em 28 de julho. O pedido acontece depois de González não ter comparecido à sua terceira convocação para depor sobre o site. O Ministério Público havia intimado o opositor a comparecer para dar explicações na última sexta-feira. González é acusado dos crimes de usurpação de funções, falsificação de documento público, instigação à desobediência às leis e formação de quadrilha. O opositor nega todas essas acusações. Um avião experimental de pequeno porte caiu no Mato Grosso do Sul, no município de Costa Rica. O piloto e o passageiro morreram durante a queda da aeronave que pegou fogo. Depois de sobrevoar a região por aproximadamente 40 minutos, a aeronave arremeteu no momento do pouso e acabou caindo. Ao tocar no chão, o avião pegou fogo e as chamas se alastraram por toda a vegetação, próximo de uma usina de cana-de-açúcar. As vítimas não conseguiram sair da aeronave. Os corpos de Carlos e Ellison precisaram passar por exame para serem identificados, porque ficaram carbonizados. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o controle do fogo. O DRACO, Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, também esteve no local para aguardar a equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A aeronave experimental é do modelo Paradise, com prefixo PU e CL. Um avião experimental pode ser construído a partir de projetos próprios, com kits pré-fabricados ou plantas de engenheiros aeronáuticos, e são geralmente utilizados para pesquisas de comportamento de voo de novas tecnologias aeroespaciais. No entanto, não estão certificados para o uso regular. O relatório preliminar sobre a queda do avião da Voepaz no início de agosto em Vinhedo, interior paulista, deve ser divulgado nesta semana. O documento com resposta parcial sobre o que pode ter motivado tragédia tem de ser emitido em até 30 dias a partir do acidente. A previsão é que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgue o relatório preliminar sobre o acidente aéreo na próxima sexta-feira. O documento precisa ser enviado à Organização Internacional da Aviação Civil em até um mês a partir da ocorrência. No relatório, as autoridades fornecem uma resposta parcial sobre o que teria acontecido durante o voo. O documento também serve como um alerta para outros países que utilizam o mesmo modelo da aeronave que caiu. No dia 16 de agosto, o CENIPA já havia atualizado o documento inicial sobre o acidente, afirmando que a tripulação perdeu o controle da aeronave. Mas o texto deixa claro que todas as informações contidas ali poderiam ser alteradas até o relatório final de investigação. As 2 caixas pretas do voo foram recuperadas pelo CENIPA, que conseguiu extrair os dados do voo e a gravação das conversas dentro da cabine do avião. Os equipamentos foram encaminhados ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo em Brasília. Além dos gravadores, os motores do avião foram recuperados para tentar determinar a causa do acidente.
Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. Pilotos que sobrevoaram São Paulo no dia da tragédia confirmaram uma condição atmosférica fora do normal. A aeronave que caiu era um modelo de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera. E veja a seguir, a Mpox, antiga doença dos macacos, tem causado preocupação em vários estados do país. E um brasileiro de 94 anos surpreendeu a todos por vencer 7 vezes consecutivas o campeonato de memória nos Estados Unidos. As ações de combate ao fogo no Pantanal estão sendo realizadas por bombeiros de todo o país. Na última semana, 20 catarinenses foram designados para ajudar no combate ao incêndio e chegam a atuar em mais de 10 horas por dia. Ajudar em várias frentes de trabalho. Assim, os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina vão enfrentando desafios em várias partes do país. Pela segunda vez na história, 20 militares especialistas em combate ao incêndio foram designados a ajudarem as queimadas do Mato Grosso do Sul. E no último sábado foi a primeira atuação do grupo, que chegou a ficar 10 horas em campo nos trabalhos de auxílio a diversas outras corporações que tentam minimizar os estragos e o avanço do fogo. Os incêndios florestais no Mato Grosso do Sul têm causado sérios danos à fauna e à flora da região. O fogo consome o Pantanal há mais de 3 meses. Mais de 2,5 milhões de hectares foram destruídos pelas chamas. Para se ter uma dimensão, a área completamente destruída é de 16% de todo o território pantaneiro do Brasil. O trabalho se divide em etapas diferentes conforme as condições climáticas. O combate direto às chamas ocorre mais no final do dia até a madrugada, e pela manhã os trabalhos de reconhecimento dos resultados são realizados. A primeira turma de profissionais catarinenses ficará por 15 dias na cidade de Aruana e, de acordo com a corporação, caso necessário, uma nova equipe será enviada para continuar ajudando no combate aos incêndios. A Mpox, antiga doença dos macacos, tem causado preocupação em diversos estados do país devido ao aumento no número de casos. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo têm registrado as maiores ocorrências do vírus. A cidade do Rio de Janeiro enfrenta um aumento preocupante nos casos de Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos. Desde 2022, a capital fluminense registrou 3.800 notificações de transmissão da doença, das quais 1.266 foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Somente em agosto deste ano, 7 novos casos foram relatados, colocando o Rio entre as capitais com maior incidência da doença, atrás apenas de São Paulo. As áreas mais afetadas incluem a Zona Sul, Barra da Tijuca, Jacarepaguá e o centro da cidade. A Mpox é causada por um vírus que provoca lesões na pele e caroços pelo corpo, sendo transmitida principalmente pelo contato físico prolongado, como pele a pele, ou pelo uso compartilhado de roupas de cama e toalhas contaminadas. O vírus também pode se espalhar por secreções respiratórias, como tosse e espirro. Embora na maioria dos casos a Mpox seja autolimitada, pode evoluir para quadros graves em pessoas com imunidade comprometida. Apesar da gravidade da situação, a adesão à vacinação contra a doença no Brasil tem sido insuficiente. Apenas 4 estados, Pará, Pernambuco, Sergipe e Tocantins, conseguiram aplicar todas as doses da vacina fornecidas pelo Ministério da Saúde. Até o momento, os estados relataram ter recebido cerca de 48 mil doses, mas apenas pouco mais de 29 mil foram administradas, o que representa 62% do total. Em 2023, o Ministério da Saúde adquiriu as 49 mil doses, sendo que parte dessas foi destinada às instituições de pesquisa parceiras e ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Este ano, porém, o Ministério não tem mais doses disponíveis para distribuir, mas informou que espera um novo lote em breve.
O nariz é uma parte do corpo que poucos dão atenção, mas esse pequeno órgão pode revelar muita coisa sobre a nossa saúde, que vão desde problemas de pele como acne e até doenças mais graves. Para a grande maioria, é difícil enxergar o nariz diante dos próprios olhos, mas ele é mais complexo do que se imagina e basta um exame dessa parte do corpo para ajudar a diagnosticar doenças tanto externas quanto internas, segundo mostrou uma pesquisa feita pela Universidade de Bristol, no Reino Unido. E um dos problemas é a acne vulgar, ou espinha, sendo a mais comum, geralmente afeta o nariz e se desenvolve a partir do entupimento de pequenas glândulas que secretam óleos protetores, o que leva a cravos abertos e fechados, podendo até causar cicatrizes na pele. Já a acne rosácea é um pouco diferente, pois é uma doença inflamatória da pele que causa vermelhidão, principalmente no nariz e nas bochechas, e não tem cura, apenas tratamento a longo prazo. Os dois tipos de acne têm sido associadas a vários fatores de risco e condições de saúde. No caso da acne rosácea, a lista inclui pressão alta, colesterol, diabetes e até artrite. Outro problema que o nariz pode revelar é a sarcoidose, ou nariz de lobo, uma doença inflamatória que pode afetar qualquer tecido do corpo, principalmente os pulmões e os gânglios linfáticos. E quando afeta o nariz, é chamada de lúpus pérneo, o que, apesar do nome, nada tem a ver com a doença autoimune lúpus. Também na lista de problemas identificáveis a partir da região nasal está a síndrome trófica trigeminal, uma causa rara de lesões crônicas na face, que ocorrem nas áreas do nervo trigêmeo, em especial a asa do nariz. A doença deixa a pele dormente ou formigando, o que gera coceiras. Esses danos repetidos à pele podem causar o desenvolvimento de úlceras ao redor das narinas. Então, que tal prestar mais atenção no seu nariz, seja olhando no espelho ou até mesmo indo ao médico? No Brasil, dobraram as buscas por remédios de dormir e pelo suplemento melatonina no último ano. Os brasileiros lutam contra a insônia e a dependência de medicamentos. A insônia é um mal que atinge 72% dos brasileiros, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz. Entre as principais causas estão sentimentos como ansiedade, angústia e medo, mal-estar, barulho e clima, também substâncias ou drogas. E para combater esses males, os brasileiros vêm buscando cada vez mais alternativas. Um levantamento feito pela Timelens analisou o crescimento do consumo de produtos para dormir, entre eles o medicamento Zolpidem e o suplemento de melatonina, o hormônio do sono. A procura por este suplemento disparou 6 vezes mais desde que foi aprovado pela Anvisa em 2021. Em seguida, vem o Zolpidem como o remédio mais procurado por quem sofre de insônia e depois o clonazepam. Chás para dormir e magnésio inositol também aparecem nas pesquisas do Google. O levantamento também comparou as buscas no site por Zolpidem no Brasil com as buscas nos Estados Unidos, país com alto índice de consumo de remédios para dormir. No Brasil, a procura foi de mais de 167%. E apesar de o Distrito Federal ser o líder nas buscas pelo medicamento na internet, São Paulo é o estado com maior número de vendas de Zolpidem, totalizando mais de 122 milhões de caixas vendidas, segundo dados do DataSUS. Mas é preciso ter cuidado, pois tanto o Zolpidem quanto a melatonina podem gerar efeitos adversos. Segundo a Anvisa, o Zolpidem é indicado para tratamento da insônia transitória ou ocasional. E o uso prolongado pode causar dependência química, além de efeitos colaterais, como sonambulismo, apagões de memória, alucinações, entre outros sintomas. A Anvisa aumentou o controle para prescrição e venda deste remédio no Brasil em maio deste ano. Já a melatonina, mesmo sendo um suplemento natural, também pode trazer efeitos negativos quando utilizada indevidamente e sem prescrição médica.
Por isso, antes de consumir qualquer medicamento ou suplemento, é importante consultar um médico para garantir o uso correto de acordo com as necessidades de cada organismo. Um brasileiro de 94 anos surpreendeu a todos por vencer 7 vezes consecutivas o campeonato de memória nos Estados Unidos. O senhor José Inácio Batista de Oliveira, mais conhecido como Seu Zé, se tornou 7 vezes campeão na categoria acima dos 60 anos. O Campeonato de Memória Internacional acontece anualmente na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, desde 1991. Os competidores participam de 10 provas memorizando o máximo possível em um determinado período de tempo, desde números, dígitos binários, cartas de baralho, palavras aleatórias, nomes e rostos e também datas históricas. Seu Zé conquistou os prêmios mesmo quando ainda não sabia falar o inglês. O aposentado mudou para os Estados Unidos após perder a esposa aos 79 anos de idade e também para ficar mais perto do filho. Seu Zé passava as tardes no computador com jogos de memória até que resolveu participar do campeonato. Hoje, ele já sabe falar inglês, graças ao método de associação. E o Jornal das 22 fica por aqui. Um abraço, fique na paz, uma boa noite para você. Tchau.